A arrogância do rei Roboão. Roboão foi o filho de Salomão. Foi o terceiro rei da dinastia de Davi. Por causa dos seus pecados do seu pai, Salomão recebeu autoridade sobre apenas a parte do sul, conhecida como Judá. De várias maneiras, ele mostrou arrogância que prejudicou a nação. O problema inicial de Roboão foi a consequência da sua decisão de seguir os conselhos errados. Está lá em 2 Crônicas 10, 1:15. Depois da morte de Salomão, rei responsável por grandes obras em Israel, o povo pediu alívio dos impostos altos. Os conselheiros mais experientes apoiaram a solicitação do povo e sugeriram que Roboão reduzissem as demandas do governo. Mas ele achou melhor seguir os conselhos dos seus contemporâneos mais jovens. Diga o seguinte ao povo que se queixe do pesado jugo que seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que se meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites. Eu vos castigarei com escorpiões. Está lá em 2 Crônicas 10, 10, 11. Ao invés de baixar os impostos, ele aumentou a carga sobre o povo. Se ele tivesse pensado primeiro no bem dos governados, Roboão teria conquistado o coração do povo. Mas ele se preocupou com seu próprio poder e provocou a revolta da nação. Está lá em 2 Crônicas 10, 16, 19. Apesar do início ruim do seu reinado, Roboão fez algumas coisas boas. A própria Bíblia diz que ele procedeu prudentemente nas políticas dos primeiros 2 anos. Está em 2 Crônicas 11, 23. Enquanto ele demonstrou bom senso e respeito para com Deus, ficou cada vez mais forte. O sucesso dele não durou, porém porque ele abandonou o Senhor. E diz assim: tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. Está lá em 2 Crônicas 12, 1. A consequência da sua rebeldia contra Deus foi a subjugação de Judá aos egípcios, liderado pelo seu faraó Sisaque. Está lá em 2 Crônicas 12, 1, 11. Roboão reagiu bem a este castigo divino, logo depois humilhando-se diante do Senhor. Por isso, Deus limitou o estrago feito pelos egípcios. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele e não houve destruição total e plena a Israel, porque em Judá ainda havia boas coisas. 2 Crônicas 12, 12. Roboão não foi o pior dos reis, mas claramente também não foi o melhor. No balanço, ele foi julgado negativamente. Roboão fez o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Está lá em 2 Crônicas 12, 14.